Ainda faz diferença o envoltório aqui nesse planeta. Somos em 4 raças e continuamos brigando. Imaginem outros seres com rabo, 5 dedos, 2 olhos, como é que vai ser? A integração cósmica lá da galera, de outros planetas, com vida em todos os globos, vida que você não vê com o olho físico, outras dimensões. Complicado. Se aqui no nosso planeta a gente já tem problema de território, é meu, é seu, é nosso. Faz diferença o envoltório da pessoa? Faz diferença se ela tem um corpo mais reptiliano, mais arturiano, ou se o corpo dele é humano? Nós não entendemos nem a nossa história humana ainda. O espírito não tem cor, o espírito não tem sexo, o espírito não tem divisão, o espírito não tem esquerda, direita, o espírito não tem religião. Será quando que nós humanos vamos entender isso? Espíritos que não querem estudar e nem trabalhar não vão evoluir, ficarão no sofrimento o tempo que quiserem. O processo de evolução é estudar, estudar-se e trabalhar, trabalhar-se. Será que a gente não entendeu isso ainda? Que para melhorar tem que fazer esforço. E quem não quiser fazer esforço vai sofrer. Vai sofrer omissões, faltas, perdas, emergências, caos. A gente tem que ter consciência que estamos trancados nesse campo, que o planeta é uma matriz e materialmente estamos presos por tempo e espaço. Se você não fizer alguma coisa diferente do todo, nós não vamos sair. E se você quer sair, nós precisamos fazer ou entender ou estudar algo diferente. Mas se você não quer nem sair e tá bom do jeito que tá, o nível de sofrimento, esse canal de despertar espiritual combina ainda com você. Ainda. Você faz igual que você fazia antigamente? Passeava, viajava, assistia 1000 séries, jogava, bebia, fumava e todos os distratores em comer e dormir? Se você continua assim e está bem, continua percorrendo os bens materiais que não levarão para o caixão e está ok, não tem questionamento sobre o pós-morte, então você já sabe que não quer entrar para dentro de si. E se você não quer entrar para dentro de si em autoconhecimento que revela seus medos, seus traumas, seus sofrimentos, sua história, é porque você ainda não quer se olhar. E se você ainda não quer se olhar, você não quer entrar em autoconhecimento e espiritualidade. E se você não quer entrar em autoconhecimento e espiritualidade, você vai continuar embaixo da pirâmide de Maslow, que é comer, dormir, trabalhar para isso, ir ao banheiro e talvez um pouco de sexo para alegrar sua vida. E essa base piramidal, para quem está cansado de vidas após vidas dentro dela, começa-se um questionamento interno. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E esse processo de subir a montanha, ele é sim doloroso. Mas o seu campo eletromagnético já exige isso. O campo em que você quer descobrir, entender, olhar, faz parte de atrair o que você precisa para crescer. E o que você polarizou na sua vida foi exatamente o que você está colhendo, através de pensamentos, emoções, e você plasmou aquela negatividade, antimatéria, ou aquela positividade. E você vai percebendo que tem tudo a ver, mas quando você era jovem te falavam e você falava, balela. E hoje meu dia vai ser péssimo, e vai ser mesmo, cancelado. Hoje meu dia vai ser maravilhoso, e vai ser mesmo. Então, a pessoa motivada, alegre, feliz, ela vende mais, ela tem mais dinheiro, ela consegue conexões de amizades, networkings, oportunidades, ela vive melhor, não perfeitamente, né? Um relacionamento. Ela cocria essa felicidade de bom humor, que é um hábito. Ela passa a querer coisas mais naturais, colocar dentro do seu corpo coisas mais naturais. Ela passa a ser capitão da sua própria vida, líder, seu próprio diretor, mantendo a sua vibração, de preferência sempre no amor. Ela tenta fazer isso, mas a matriz planetária não permite muitas vezes. Então existem métodos, fórmulas para você se manter ali.
Nos planetas superiores, nos globos terrestres, terrestres, né, fora do planeta, né, onde não há guerra, não há doença, não há sofrimento, essa galera não é tão emocionada assim. Essa galera um pouco mais evoluída cura, prospera, são pacíficos, são igualitários. E essa galera às vezes vem para dar um olá pra gente, né? Eu, por muitas vezes, identifiquei essas culturas, essas teorias, estudei, questionei, duvidei, desconfiei. E ao sentir um pouco disso, iniciou um processo de muita mudança dentro de mim. Mas eu não queria mudar porque os outros estavam falando que carne não era boa pro meu corpo. Eu queria mudar porque eu queria mudar. Então veio de dentro. Fiquei por anos e anos comendo carne vermelha uma vez por semana. Hoje já é uma coisa que eu não consigo mais. Mas ainda sou do ovo, do leite. Sou uma ótima vegetariana flex. E a vida tem que ser flex. Porque esse perfeccionismo também é doença. Na hora da espiritualidade da evolução, querer ser perfeito em tudo, na posição da yoga, na comida, nas palavras, nos pensamentos, tem uma hora que essa bola que a gente segura embaixo da piscina, ela foge das nossas mãos. Eu passei a ser mais vegetariana porque eu entendi sobre os animais e vieram até mim alguns vídeos que a gente tenta não ver, né? O olhinho do boi indo pro matadouro, as galinhas sendo criadas bem apertadas, com bastante milho e luz, escuro, 3, 4 vezes por dia para dar mais ovos, enfim. O bezerrinho que é retirado da teta da mãe para o leite vir. E buscando um pouco mais de consciência, eu entendi que esses animais sofrem assim como nós. Só que eu cheguei a um ponto que eu fui tirar o tomate do pé e eu falei, a planta também tá sofrendo. Aí eu perguntei pro monge no Templo Zulai uma vez, escuta, eu já não como mais carne. O frango, eu vi o vídeo do frango. Aí eu vi o vídeo do bezerro na teta da vaca, eu não conseguia mais tomar leite. Aí eu vi os ovos lá da galinha e cortei o ovo. Aí eu fiquei nos vegetais, na água, no crudo. E eu fui tirar o tomate do pé e senti que a planta estava sofrendo. Eu falei pro monge, e agora? Nem vegetais eu vou comer mais? E ele falou, eles vieram para servir a nossa comida. Essa é a missão dos vegetais. E talvez dos animais, não sei. Porque daí eu fiquei só no peixe. E eu fui pescar uma vez. E aquele anzol na boca do peixe, aquela agulha eu senti como se fosse na minha boca. E aí eu não conseguia mais comer o peixe. Mas às vezes comprava um atum enlatado, fazia um patê. Mas às vezes não conseguia comer o peixe. E aquele pé ali, pé aqui, a gente vai numa dicotomia. Eu olhava os olhinhos dos meus gatos, dos cachorros, e a vaca, o porco, o boi que a gente come também tem olhos, né? Também tem sentimentos. Eu comecei a olhar esses seres e isso foi me machucando por dentro. Até um dia que eu parei na frente de um açougue para comprar pão e o caminhão abriu e aqueles cadáveres sangrando, sendo carregados aqui nos ombros dos açougueiros. E eu olhei aquilo e eu falei, é como se fosse a escravidão antigamente dos negros, era normal e hoje a gente acha um absurdo. Eu acho que futuramente vai ser um absurdo, mas hoje a gente ainda acha isso normal. Meu processo, ele veio através de vídeos, experiências, professores de yoga que iam me dando um alento e eu fui descobrindo o que dessas histórias que combinavam ou não comigo. Os animais vieram para servir e às vezes eu compro um frango já pronto, sem estar sangrando, sem osso, e faço um filé frito para mim. Mas aí eu olho e desolho, às vezes eu como ele desfiado para não perceber. A gente dá um jeito de não ter que olhar para aquela história. Mas tem muito chi, muita energia naquilo. Tem muito sofrimento. E toda vez que a gente vai fazer uma prática espiritual, em diversas religiões, eles falam, evita carne, evita sexo, evita fumo, evita bebida. É forte, essas energias são fortes.
A consciência elevada vai identificando a gente com essas dores. Eles somos nós somos eles. E aí você para de querer se metralhar com tanta lixo. Lixo na comida mesmo. Você passa a comer coisas que são mais da feira e eu me sinto às vezes fraca, mas leve de estar comendo uma berinjela fatiada em vez de um bife. A consciência ela vai vindo aos poucos. Por muitas vezes eu faço um omelete, de manhã uma tapioca, enfim. Passei a misturar bastante cenoura com brócolis, diferentes vegetais na assadeira com azeite, orégano, sal, pimenta do reino, um bom tempero e um arroz bem fresco com feijão. E foi ficando assim mais leve aqui em casa. Paramos de comprar coca, meu marido gosta de bater um suco, eu fui mais para água. Comprei algumas castanhas, fui naquelas lojas de produtos naturais, tem os vegetais em chips, os meus patês de ervilha, de grão de bico, de lentilha para passar nos pães e nas torradas. Essa mudança foi diferente para mim porque eu julguei muito os vegetarianos e veganos por muito tempo. Depois o pão começou a me dar gastrite, optei por pão sem glúten, às vezes eu como pão com glúten também. Aí é com ou sem lactose, aí daqui a pouco nem água você tá bebendo, se você for assistir tudo que fala na internet, né? Mas sabe aquela feijoadona, aquela panceta? Eu não consigo mais. E uma vez eu tava comendo um prato francês e a minha amiga francesa falou pra mim, sabia que esse fondue, que são o molho de queijo, é feito com os restos de queijo das famílias ricas, que deixam um pedaço de parmesão no lixo, um pedaço de gorgonzola velho da geladeira, e eles juntavam, as pessoas pobres da França juntavam isso num panelão, num caldeirão, e misturavam esses queijos, Gouda, Steppe, e fazia o fondue que molha o pãozinho dentro, né? E assim foi o resto dos porcos para feijoada, os restos das ostras e camarões para paella na Espanha, o que sobrava na rede, misturava com arroz. O hambúrguer eram os restos das carnes também, fazia na América. Os pratos típicos dos países são baseados nos restos dos ricos. E nós precisamos dessas comidas densas, porque estamos em corpos densos ainda nessa densidade planetária. Mas lá tem que ter desconexão da comida, da bebida, do sexo, de tudo que a gente faz com o corpo, não é? E lá vai ser uma sopinha. Será que a gente está preparado para isso? Eu vejo nos reinados dos filmes medievais aqueles banquetes e as pessoas comem e bebem e dormem. Aquele barrigão, aquele ronco. Eu identifico assim com uma coisa bem animalesca, sabe? Nos filmes medievais eles se divertiam jogando anões para rolarem ribanceira abaixo, rola cabocla e atiravam em patos. Era o distrator deles. Talvez um dia essa burguesia que não faz nada e desenvolve formas de se distrair, talvez um dia acordem e como ainda nós somos crianças imaturas, isso futuramente passa a ser um absurdo, uma aberração. Mas por enquanto, ainda é normal. Um beijo para vocês.